Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na atividade de história de hoje nós vamos falar sobre o tempo, sobre a contagem do tempo. Então pega o seu livro de integrado, abre aí na página 209, nós vamos fazer as leituras nas páginas 209, 210, 211 e na página 212 vocês farão uma atividade. Então vamos lá. Nós vamos na página 209 falar sobre o tempo. Bem, em toda a história da humanidade, existem maneiras diferentes das pessoas compreenderem como se dá o tempo. Então, as sociedades, a humanidade, cada sociedade, ela contava o tempo de uma forma, através do sol, através de um fato. Ela tinha sua forma de contar o tempo, tá bem? Então, assim, as formas de contar o tempo eram características de cada civilização. Cada um contava o tempo de sua forma. Só que hoje em dia, a forma mais comum de contar o tempo é o relógio e através do calendário. Só que, por mais que alguns lugares hajam outras formas, ainda assim se divide, os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos para contar o tempo, mas ainda assim existem diferenças de um lugar para o outro nessa contagem, na contagem das horas e na contagem dos dias. Por exemplo, em um país, ele está agora noite e aqui dia, talvez com uma diferença de meio-dia para nós. Então, há diferença. Um fato muito importante na história da humanidade que fez a contagem do tempo foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, o calendário, a forma de contar o tempo, ficou dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Você já deve ter visto isso em diversos livros de história, O acontecimento demarcado como antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, as pessoas se baseiam nesse acontecimento para traçar períodos históricos, ok? Uma outra maneira de traçar o tempo é através de uma linha do tempo. E aí, para que serve uma linha do tempo? A linha do tempo vai servir para facilitar o entendimento da marcação do tempo. E você consegue, nessa linha do tempo, localizar, entender acontecimentos históricos importantes através da linha do tempo. Então, você pode fazer uma linha do tempo baseada em coisas que aconteceram com você. Você pode fazer a linha do tempo baseada na sua história pessoal, na história da sua família, na história da sua cidade, na história do seu estado, na história do seu país. Então, a linha do tempo é uma barra com acontecimentos dos períodos, das datas. E nessa linha do tempo tem datas e pequenos textos indicando as características desse período. Por exemplo, eu nasci no ano de 1984. Então, a minha linha do tempo começa em 1984. Qual seria o meu primeiro acontecimento? O meu nascimento. Depois eu posso colocar um fato importante, quando eu comecei a andar, quando eu comecei a falar, a minha primeira festa, a minha primeira formatura. São acontecimentos que estarão na minha linha do tempo. Na página 212, você vai criar uma linha do tempo que conte a história da sua vida até os dias atuais. Então, vocês têm um espaço abaixo, vocês podem fazer uma linha ou uma barra com as datas. Então, vocês vão abrir espaços, quadradinhos ou balões, para explicar o que aconteceu de marcante ou de muito importante na sua vida em um determinado momento, tá bom? E aí você pode usar desenhos e o texto para poder acrescentar a sua linha do tempo. Tem que ter o texto dizendo, por exemplo, o seu ano de nascimento, aí todas as outras datas importantes para você estarão na sua linha do tempo até o dia de hoje, até os dias atuais, tá bom? É necessário usar a criatividade. Façam isso com muita atenção. Importante também
você lê com calma, né? Porque eu falei de uma forma geral, mas você lê com calma os textos da página 209, 210 e 211, ok? Um beijo, fiquem com Deus.